Na aula anterior, nós introduzimos o conceito de integral dupla. Motivados pelo problema do volume, chegamos a essa definição, que a integral dupla de uma função f de duas variáveis em uma região R do plano xy é dada por esse limite aqui. Nessa mesma aula, eu cheguei a comentar que o cálculo da integral dupla por meio desse limite não é uma tarefa simples. Na verdade, na maioria dos casos, é uma coisa extremamente complicada. Mas, por sorte, assim como ocorre com todos os conceitos fundamentais do cálculo, a derivada, a integral, as derivadas parciais, que são todos definidos por limites, a gente consegue desenvolver uma forma de calcular a integral dupla de maneira prática, ok? Vamos iniciar nosso estudo calculando integrais duplas sobre regiões retangulares. As regiões retangulares representam o paraíso das integrais duplas. É o tipo de região mais fácil de trabalhar. Então a gente vai começar exatamente por ela e depois a gente vai ver regiões mais genéricas. Então temos aqui uma ilustração. Nessa ilustração, nós temos aqui uma superfície, que é o gráfico de uma função f de duas variáveis, e essa função está definida em um domínio R, uma região retangular do plano XY. Ok? Vamos, inclusive, destacar essa região separando-a, né? Aí nós temos aqui, ó. Essa é a região retangular. Observe que para definir uma região retangular você só precisa de dois intervalos. Um intervalo no eixo x, um intervalo AB, e aqui um intervalo no eixo y, CD. Então essa região R ela é o produto cartesiano desses dois intervalos, né? Você pode descrevê-la assim. R é a região que é o conjunto dos pares x, y pertencentes ao R2, tal que o x está entre A e B e o y está entre C e D. Okay? Então, a região pode ser descrita dessa forma. Bom, sem rodeios, vamos direto ao resultado que nos diz como calcular a integral dupla de uma função definida em uma região retangular. Aqui está o teorema. Seja R o retângulo definido pelas desigualdades A menor ou igual que x, que por sua vez é menor ou igual que B, e C menor ou igual que y, que por sua vez é menor ou igual que D. Se f de xy for contínua em R, que é o retângulo, então a integral dupla pode ser calculada dessa forma. Antes de ver que forma é essa, vamos lembrar que a integral dupla é definida a partir desse limite maldito. E agora eu estou apresentando uma maneira simples de calcular a integral dupla sobre regiões retangulares, né? Vamos entender como é essa integral aqui. A outra é análoga. Nessa primeira integral, vamos pensar primeiro na integral mais interna, ok? Observe que a primeira integral, a mais interna, ela é em relação a x. Veja aqui, ó, vamos isolar, destacar ela. É uma integral em relação a x. Mas note que você tem uma função de duas variáveis. Então trata-se de uma integral parcial. Você vai integrar na variável x e interpretar y como se fosse uma função constante, ok? Como se fosse um número. Perfeito? E aí, quando você integrar isso daqui em relação a x, vai sobrar, como a gente vai ver no exemplo, uma função de y. E aí você integra em relação a y. Note também a correspondência. Quando você integra em relação a x, os limites de integração são exatamente os números a e b, que limitam o x inferiormente e superiormente. Beleza? E quando você partir para a integral em relação a y, que é essa integral mais externa, aqui vai aparecer exatamente a variação do y, que é de c até d, ok? Então, a mais interna em relação a x, aqui a variação do x. A mais externa, que é a última que você vai fazer, é em relação a y, e aqui você coloca a variação do y. De acordo com esse teorema, você pode inverter a ordem. Então eu posso começar integrando em relação a x e depois integrar em relação a y, ou o contrário. Então aqui nessa
o que é que você tem? Inicialmente, você vai integrar a função em relação a y. Neste caso, você vai tratar o x como constante. É uma integração parcial, que seria o processo inverso ao processo da derivação parcial. Nessa integração parcial aqui, já que ela é em relação a y, você vai interpretar o x como constante. E aí, quando você integrar e substituir os limites de integração, o que vai sobrar aqui, conforme a gente vai ver nos exemplos, vai ser uma função de x. Aí você vai integrar essa função em relação a x no final. E mais uma vez, há a correspondência entre a variável de integração e os limites de integração correspondentes, ok? Integração em relação a y, variação do y. Integração em relação a x, limites de integração estão aqui relacionados com a variação do x. Diretamente vamos a um exemplo prático. Antes, porém, observe que esse teorema é um teorema bastante poderoso, porque ele conta com uma única hipótese praticamente. Além do fato da região ser retangular, a gente só precisa que a função seja contínua para que isso ocorra. Vamos a um exemplo, o nosso primeiro exemplo de cálculo de integral dupla em regiões retangulares. Calcule a integral dupla de y² sobre a região R, onde R é igual ao conjunto dos pares xy pertencentes ao R2, tal que x está entre -3 e 2 e y está entre 0 e 1. O cálculo de uma integral dupla depende muito do bom entendimento da região de integração. Nesse caso, a gente tem uma região retangular. E é sempre importante fazer a representação gráfica da região. A representação vai aparecer aqui. Uma região retangular, muito fácil de ser representada. Basta você colocar aqui no eixo x a variação, que é de -3 a 2. Então, x varia de -3 a 2, ok? E o y varia de 0 a 1. Então, quando o x varia de -3 a 2 e o y de 0 a 1, a gente consegue determinar esse retângulo aí. E aí vamos ao cálculo da integral dupla solicitada. A integral dupla, ela sempre pode ser calculada de duas formas. Então, vamos expressar aqui, y² dA. Então, a gente pode calcular essa integral dupla por meio das integrais iteradas. O primeiro caminho possível é o seguinte, a gente coloca aqui a variação do x, que é de -3 a 2, e o y de 0 a 1. E aí, a gente repete a função y²x, e aí perceba. Observe que essa integral mais interna, nela eu coloquei a variação do y, que é de 0 a 1. Então, a primeira integração, que é a mais interna, vai ser em relação a y. Aí, depois, a gente vai integrar o resultado em relação a x. Ok? E, se a gente quiser, pode fazer o inverso, ou seja, a gente coloca aqui de 0 a 1, ou seja, aqui eu coloquei a variação do y, e aqui obrigatoriamente é de -3 a 2, que é a variação do x, repete a função, e agora, em vez de ser dy dx, vai ser dx dy. Ok? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou escolher um dos dois caminhos para resolver, né, a nossa integral dupla, e vou deixar como exercício que você faça pelo outro caminho e confirmar o resultado que nós vamos encontrar aqui. A resposta, seja por esse caminho ou por esse, tem que dar a mesma. Ok? Eu vou escolher esse daqui. Ok? Escolhi esse daqui. Então, note que na minha escolha, a primeira integração que eu vou fazer é a mais interna. É essa daqui. Então, a primeira integral é em relação a x. Então, é importante você notar que, como trata-se de uma função de duas variáveis, e eu vou integrar em relação a uma delas, que no caso é o x, eu devo interpretar a outra como se fosse uma constante, ok? Então, quando você terminar essa integral, o resultado vai ser uma função desse y. E aí, no fim,
você vai integrar a função obtida em relação à variável y, ok? Se você não conseguiu enxergar isso que eu acabei de falar, é natural, mas à medida que a gente for fazendo os cálculos, vai ser um processo bem natural. Então vamos fazer a conta. Então, aqui eu vou colocar a integral proposta, integral dupla, na região R, de y² x dA, e aí, de acordo com a minha escolha que eu fiz, eu vou integrar primeiro em relação a x, que é de -3 a 2, a função y² x, então aqui é dx, e por último, eu vou colocar aqui a variação do y, e vou escrever aqui dy. Então, o que eu vou fazer agora é resolver esta integral, que é uma integral na variável x, ok? E aí você deve lembrar que a integral de x dx, no cálculo 1 a gente aprendeu, é x² sobre 2 mais c, ok? Como aqui é uma integral definida, né? A gente tem aqui os limites de integração para substituir depois, a gente não vai precisar escrever essa constante aqui mais c. Então, a integral desse x vai ser x² sobre 2. E o y, que deve ser interpretado como constante, a gente simplesmente vai conservar. Então, já que eu estou resolvendo a integral mais interna, eu vou manter aqui o sinal de integração mais externo, que é a última integral que a gente vai fazer. Conforme a nossa análise aqui, o y² vai ser mantido. Esse x, quando eu integrar, vai dar x² sobre 2. E aqui eu vou colocar a variação correspondente do x, que é de -3 a 2. E aí, como a integral em relação a x acabou de ser resolvida, só resta agora o dy, para daqui a pouco. Ok? Bom, repetindo aqui o sinal de integração, e observe que eu tenho essa constante aqui, y² sobre 2, né? Constante entre aspas, né? É constante no contexto da integração em relação a x. E aí, esse x que está aqui, eu vou substituir, de acordo com o teorema fundamental do cálculo, eu vou substituir o 2 aqui, fazer a conta, né, que é o 2², e depois vou fazer a mesma conta com o -3, conforme o teorema fundamental do cálculo. Então, isso aqui vai ser 2² menos -3². Então, joguei o 2 aqui, 2², menos, depois substituo o -3. Pronto. Então, isso daqui vai ser... sim, faltou aqui o dy, ok. Então, isso aqui vai ser igual a integral de 0 a 1. E aí, o que é que a gente vai ter aqui? 4. Aqui vai dar 9. Então, 4 menos 9 é -5, ok? Então, isso daqui vai dar y² sobre 2 vezes -5, dy. Ok? Aí, essa constante que apareceu aqui, -5/2, eu posso jogar para fora dessa integral. Então, isso aqui vai ficar integral. Observe que agora a gente voltou aqui ao cálculo 1, né? Porque aqui ficou -5/2 de y² dy. Ok? Então, joguei esse -5/2 para fora. Então, isso aqui vai dar -5/2. A integral de y² é y³ sobre 3, e aqui você coloca de 0 a 1. Então, isso daqui vai dar -5/6 agora, que é 2 vezes 3, -5/6 vezes. E aí, novamente, de acordo com o teorema fundamental do cálculo, eu vou substituir esse 1 aqui no y, depois o 0. Então, vai ser 1⁵, né? Porque é y⁵, menos 0⁵. Pronto. Aqui é fácil ver que 1⁵ é 1, menos 0⁵ é 0, então vai ficar 1 menos 0 é 1. 1 multiplicado por -5/6, o resultado dessa integral é -5/6. E aí fica como exercício, né, conforme a gente já havia dito, para você calcular essa outra integral aqui e verificar a mesma resposta.